Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôs-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciões da cidade, tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade entre as quais compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida a voltar à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te adorar e glorificar o teu nome, ó Deus, por estarmos em tua presença. Sabemos que o Senhor está entre nós, ó Pai. Não podemos te ver, mas sentimos a tua presença. E a tua palavra nos garante, ó Pai, que o Senhor está entre nós. Por isso, mais uma vez eu te peço, fique à vontade, ó Deus, para fazer o que o Senhor quiser fazer. Porque a igreja é tua. Nós somos teus servos. Confiamos em ti. Confiamos na tua presença, ó Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Depois, irmãos, nós vamos orar, tá bom? Veja aí quem é. Nós vamos orar pelos nossos familiares, vamos apresentar nossa família nas mãos de Deus e cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou até imaginamos. Vamos apresentar. Eu recebi a notícia ainda que aquela criança, Henrique, se não me engano, ele está internado. Nós vamos orar a Deus para que o Senhor venha fazer algo sobrenatural na vida daquele jovem, daquela criança, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos pregar aqui a palavra e logo depois nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Eu li aqui, irmãos, um texto onde Deus vai dar um escape. Os irmãos sabem que a lei foi feita porque o homem se afastou de Deus. Ele saiu da presença e Deus teve que estabelecer regras agora para que o homem se aproximasse, ou quando se aproximasse de Deus, tivesse uma liturgia. Antigamente o homem falava com Deus, eu estou citando a Adão, e ele falava de uma maneira tão simples. A Bíblia diz que Deus descia na virada do dia e conversava com Adão. Adão pecou, saiu e Deus achou alguns homens que estão escritos na Bíblia que Deus tinha intimidade. Homens como Abraão, a qual Deus chamou ele de amigo. Abraão, meu amigo. Palavra muito forte para se dirigir a uma pessoa. Achou homens como Moisés. Moisés amava tanto a Deus, amava tanto a presença do Senhor, que ele sobe no monte lá, passa 40 dias falando com o Senhor. Achou homens como Jó, a qual o próprio Deus testifica acerca dele, dizendo que era homem íntegro, reto e temente. Mas foi necessário Deus criar regras, porque a partir da queda do homem não era mais possível o homem se aproximar de Deus sem obedecer alguns passos. Essas regras, esse conjunto de regras chamado de lei,
nós conhecemos como a Torá, com seus 613 mandamentos. E dentre as leis, dentre esses 613 mandamentos incluso dentro da lei, estava um que dizia que o homem que matasse a outro homem, ele deveria ser morto. Ele não deveria ser morto de qualquer maneira, ele deveria ser morto da maneira que ele matou o homem. Nós conhecemos como a lei do talião, olho por olho e dente por dente. De sorte que a raça humana foi cada dia mais ficando difícil a aproximação de Deus, porque o homem foi se distanciando e foi ficando mal. A geração daquele tempo, diz a palavra, que o pecado de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra subiu até a Deus, e Deus teve que destruir aquelas cidades. Moisés, quando sobe ao monte, fica 40 dias buscando a presença de Deus. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque aquele povo havia se desviado dos mandamentos do Senhor. E ali estava uma lei estabelecida. E a lei dizia que quem fizesse mal ao seu irmão seria punido à proporção do mal que causou ao seu irmão. Se nós tivéssemos que ainda estar debaixo da lei, com certeza muitos de nós não estaríamos aqui nesta noite. Estaríamos mortos. Então, a lei determinava que quem matar, fosse a espada, seria morto a espada, ou o ferro seria morto ao ferro. Da mesma maneira que aquela pessoa cometeu um homicídio, deveria ser morto. Mas dentro da lei que era estabelecida pelo homem, por Deus, para que a raça não se extinguisse, deixou escapes. Tiago fala sobre isso, que nós temos um escape, porque nós não podemos suportar, Deus não vai deixar acontecer conosco mais aquilo que nós não podemos suportar. E especificamente para esse crime de homicídio, com uma ressalva, porque a Bíblia diz que se homem cometesse um homicídio culposo, ou seja, um homicídio sem a intenção de cometê-lo, esse homem teria uma escapatória. Deus dá a regra para Moisés dizendo: constrói cidades de refúgio. Cidade de refúgio, irmãos, era, deixa eu colocar assim bem no grosso para a gente entender, esconderijos. Não para marginais, mas para pessoas que haviam cometido erros sem querer cometer os erros. Pessoas que haviam errado sem a intenção de errar. Assassinos que tirou a vida, tal como Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi separar uma contenda entre os irmãos hebreus, e para isso não diz exatamente como foi, mas com certeza Moisés não queria matar aquele egípcio, mas teve que fugir, porque senão iria morrer, porque Faraó iria matar Moisés. Então Deus diz agora: a lei está estabelecida, a regra é desse jeito, mas Josué, quando eles introduz o povo dentro da terra que Deus havia prometido, constrói agora cidades aonde aquele que pecar, aquele que errar sem intenção, corra depressa para lá. E esse tal ficará vivo até o reinado daquele sacerdote que o recebeu. E quando o sacerdote que recebeu morrer, aí ele volta para a cidade, e aí ele será julgado pelo crime dele, ou perante a congregação. E Deus fez isso, eu repito, porque se não fosse assim, ninguém escaparia. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e desconstituídos foram da graça de Deus.
nenhum de nós ou nenhum deles estariam ali, ou nós não estaríamos aqui, se não fosse os refúgios que Deus, os escapes que Deus deixou para as nossas vidas. Eu estava meditando esse texto hoje à tarde e eu fiquei impactado e feliz, porque muitas vezes nós cometemos erro que nós não gostaríamos de cometer e achamos que para nós não há mais esperança. Mas quando eu li esse texto, eu me lembrei de Mateus capítulo de número 11, versículo 28, onde Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Quando eu li, eu vi a misericórdia de Deus mais uma vez se manifestando agora através de Jesus. Porque naquele tempo eles tinham uma cidade de refúgio que quando cometessem um erro, iam correndo para lá, e se não fosse alcançado pelo seu acusador, ou aqueles que ele havia causado mal, se não fosse alcançado, se esse homem entrasse na cidade, estava seguro, estava guardado. Naquele tempo ele tinha essas cidades para quê? Para ter uma nova oportunidade de consertar ou tentar consertar o erro que havia cometido. E hoje nós temos Jesus. Irmãos, a igreja, eu quero que você entenda algo, que nós não alcançamos a perfeição. Precisamos alcançar. É possível alcançar, porque Jesus disse que era possível alcançar. Se não fosse possível, Jesus não diria. Mas eu sei que no meio da nossa trajetória nós temos quedas. Quedas que não há propósito da nossa parte. A Bíblia diz que, apesar de ser profetizado por Jesus, Pedro amava Jesus. Mas Pedro narra tanto a Jesus que João vai escrever lá no capítulo 20 que quando Jesus se manifesta aos discípulos e todos estão pescando e João reconhece que era Jesus que estava na praia, João fala: é o Senhor. Quem saltou nu, que a Bíblia diz que ele estava despido para abraçar Jesus? Pedro. Quem estava de forma errônea, mas estava com a espada para defender Jesus? Pedro. Era Pedro que se antecipava porque amava Jesus, mas cometeu um erro. A Bíblia diz que quando Pedro vai perante ao local onde Jesus estava sendo julgado, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes. Nega Jesus. Jesus havia profetizado. E é nessa hora que bate o sentimento de que quando nós fazemos alguma coisa errada, e o diabo se aproveita também desse momento para dizer que está tudo acabado. Mas como ele tinha a cidade de refúgio, nós também temos uma cidade de refúgio, e essa cidade de refúgio chama-se Jesus. Escute algo aqui, porque já está comprovado que os salmos de Davi, os mais bonitos pelo menos, aliás todos são lindos, foram escritos justamente na hora da perseguição. Salmo 121, a Bíblia diz que é um salmo, um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Conta-se os estudiosos que Davi estava cercado. Em cima havia um povo inimigo, na sua direita, na sua esquerda havia um povo inimigo, e Davi estava no vale. E quando ele se viu cercado por todos os lados, sem ninguém por perto, Davi recita o salmo que nós conhecemos, irmãos, como o salmo da proteção divina. Davi olha para os céus e diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ei, escuta aqui algo. Eu sei que nós cometemos erro, cometemos falha, então eu quero te falar: não desiste não, porque há uma cidade de refúgio para as nossas vidas.
quantas vezes nós queremos parar por causa de uma primeira queda. Eu não estou aqui, irmão, justificando erro e nem pecado de ninguém, porque nós precisamos nos converter, isso é fato, e renunciar. Mas eu estou dizendo que você precisa parar de escutar a voz do diabo, chamado de acusador, voz de Satanás dizendo que você não vai dar certo, que é para você parar, desistir. Voz do inimigo que quando você comete um erro que você não gostaria, não estou falando de dolo, estou falando de culpa, mas não de dolo, que não é, porque Jesus, quando vê um homem chamado Natanael, ele vai justificar assim: eis aí um verdadeiro israelita, ao qual não há dolo. Dolo é a intenção de pecado. Ele tinha pecado, mas não havia, e Deus justifica Natanael, porque Natanael errava, mas o coração dele era puro. E Deus vai falar para Josué: Josué, constrói, porque todo aquele que estiver em aflição. Essa cidade de refúgio, irmão, sabe quem era? Era Deus, era o esconderijo do Altíssimo, era a sombra da morada do Altíssimo, não era outro lugar. Ele está dizendo: porque todos aqueles que tiverem apuros e me procurar e entrar debaixo das minhas asas, eu protejo, eu guardo. Nós precisamos entender isso, que nós temos um Deus que é para nós uma cidade de alto refúgio, para nós um socorro presente no momento da angústia. Para nós, se Adão entendesse quem era Deus na verdade, ele saberia que poderia correr para Deus, pedir perdão e Deus o perdoaria. Mas para alguns, parar e consertar aquilo que errou é mais difícil do que assumir e continuar no erro. Jesus falou algo interessante sobre mim e sobre você. Se teu irmão pecar contra ti e te pedir perdão 70 vezes, aliás, os discípulos perguntou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar os meus irmãos? 7, ele disse não. Perdoa 490 vezes, 70 vezes 7. E se ele for, perdoa-lhe, se ele for, perdoa, porque é a última palavra de Deus. Mas se Deus falou que eu e você consegue dessa maneira, imagine ele. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui ou na internet, agora dizendo para mim: acabou. Não acabou não, corre para a cidade de refúgio, corre para o lugar da habitação de Deus, se esconde lá e conserta o que tem que consertar, conversa com ele que tem que falar, porque esse homem que não matou por propósito teria que contar ao sacerdote qual havia sido o seu pecado e se não havia tido intenção. E enquanto ele estivesse, aleluia, no lugar de arrependimento, o sacerdote o protegeria. Assim é Deus, aleluia. Eu quero te falar a você nesta hora: a palavra não é tua, é de Deus. Enquanto tiver esperança, corre para debaixo dele, se abriga no esconderijo, aleluia, se abriga no esconderijo de Deus, porque enquanto ele estiver te guardando, o diabo não pode te tocar. Tem muitas pessoas parando sem lutar. Estou falando isso porque não sei se você já teve essa dúvida no coração, mas no meu ministério Deus já me mostrou assim na igreja pessoas que chegaram num culto e disse: eu não venho mais para o culto porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. E Deus dá a palavra assim na hora de eu falar: você não blasfemou, porque se você blasfemasse contra o Espírito Santo, você não estaria aqui nessa noite. Segunda palavra, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Ele.
Se Ele está falando com você e te trouxe aqui nessa noite para você ouvir a palavra, é porque tem jeito para a tua vida, é porque Ele pode consertar, consertar o que está errado, Ele pode tornar direito todas as coisas, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de novas oportunidades. Então levanta a cabeça e corre para Ele, porque Ele está te esperando de braços abertos. Aleluia. Ele é a cidade de refúgio que mandou Josué construir. Ele é o socorro. Pedro depois entende isso, porque Jesus pergunta: e vós? Vocês também não vão querer me deixar? E Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Nós não temos mais ninguém, nós não confiamos mais em ninguém, nós não queremos mais ninguém. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, não tem jeito, só Jesus é a palavra de vida eterna. Você está batendo a cabeça em um lugar e no outro, batendo na porta de parente, na porta de amigo, querendo que alguém justifique o teu erro. Eu quero te dizer, você está correndo para o lugar errado. Vai para Jesus, porque Ele disse: se você estiver cansado, sobrecarregado, Ele te dá descanso. Aí vai até Ele e conversa, porque Ele tem jeito. Ele tem jeito. Aleluias. E Ele disse: o tempo que esse homem estiver lá dentro estará guardado. Como eu disse, não estou aqui justificando o pecado de quem quer que seja, mas estou tirando a máxima, a mística que o diabo colocou na tua cabeça, dizendo que para você não tem mais jeito. E eu estou dizendo: tem sim. Há uma solução. Se você está doente, Ele cura. Há uma resposta. Se você está precisando, Ele dá. Descansa nele. Entra no esconderijo, se abriga lá, fica parado, aleluia, para de se bater, de lutar, de explicar, porque Ele é um Deus poderoso. Davi escreve mais um salmo que nós recitamos muito, irmãos, de número 91. O que falar do Salmo 23? Tudo em momento de dificuldade, porque ele sabia que podia contar com Deus. Davi comete um pecado, o próprio Davi. E Davi, ninguém pode dizer se havia intenção ou não, porque quando Natã vai repreender a Davi, Davi se arrepende na hora. Quando você pega alguém obstinado, você conhece. Mas Davi não. Davi, quando Deus repreende a Davi através do profeta, ele diz: Senhor, ele se ajoelha e se arrepende na hora. E o que é que ele vai fazer? Correr para Jesus. Deus disse: vou matar a criança, mas ele vai correr para Jesus. E a criança morre, e ele mesmo assim diz: eu vou me abrigar em Deus. E Davi vem em tragédia na sua casa e disse: eu ainda vou correr para Jesus. E com certeza o diabo falava: Davi, agora eu te pego, agora eu te destruo, agora eu te mato. Mas Davi dizia: não, eu vou me abrigar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente eu vou descansar, porque Ele é o meu pastor. E se Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Eu estou guardado nele, porque Ele vai colocar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele vai me alimentar no deserto. Ele vai me dar verdes pastos. Ele vai me dar água. Eu vou descansar no Deus dele, abaixo da minha salvação. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, se esconde nele. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Deus abençoe os amados da internet. Dê uma boa noite na sua presença nessa noite, em nome de Jesus. Esconda-me em ti, nas asas do seu